Enquanto a gente não discutir e não resolver esses desencontros, aquela contradição só vai crescendo. E como uma chaga, né, vai aumentando, aumentando, aumentando e se transforma num câncer incurável. Tá? Então, temos que olhar sempre as contradições. Evidentemente que eu entendo perfeitamente e é angustiante, é angustiante a gente enxergar essas grandes diferenças sociais, com essas diferenças que você citou aí, saúde e assim por diante. Agora, nós vivemos aqui no Brasil um regime capitalista. Então, por uma mudança, eu não sei se você está chegando a essa questão, porque você passar de um regime capitalista para um regime comunista, ou, no mínimo, um regime socialista, é uma coisa muito difícil. Tremendamente difícil. É como você falou, é somente com a espada. Como é que você enxerga isso? Eu não estou entendendo bem aonde você quer chegar. Muito bem. Então, bem rapidinho, né? Primeiro, né? Bom, se é regime socialista ou comunista, ou um outro, né? Não sei. Importante é que não seja capitalista. Né? Agora, temos que criar, temos que construir. Né? Se a gente não quer o socialista, então vamos pensar um outro. Agora, se não tem outro, né? Tem aí aqueles que já foram pensando alguma coisa. Agora, para chegar até lá, aquilo que eu disse no começo, né? Enquanto a gente estiver lutando para chegar lá espontaneamente, né? Desorganizado, desunido e tudo mais, nunca vamos chegar. Só vamos conseguir chegar se a gente fizer essa luta, né? De forma organizada, se a gente fizer essa luta cientificamente. Agora, cientificamente não é no laboratório, na universidade, mas cientificamente que eu falo, significa fazer essa luta com saber. Tá? Com o saber, com o acúmulo, com aquilo que a história foi ensinando para a gente, tá? Com aquela força toda e construção toda, né? de formas de se organizar, de organizar a sociedade, de luta, que a história da sociedade vem mostrando para a gente. Sem querer polemizar, né? Porque isso aí dá dias de discussão, né? Mas eu acho que dentro do regime capitalista é possível você melhorar as coisas. Basta, acima de tudo, o governo ter responsabilidade e vontade política ao entendimento. Tá certo. Né? Agora, a definição do capitalismo, né? O que é? De onde que o capitalismo tira a riqueza para ser capital? Né? É do trabalho humano, é da exploração. Então, enquanto houver exploração, a gente vai continuar tendo injustiças. Tá? Então, aí que, então, na minha concepção, não dá para a gente ter uma sociedade, aí eu falo, não falo realização pessoal, tá? Ou, né, melhoria de vida para algumas pessoas. Mas eu digo uma sociedade, né, realizada, uma sociedade boa, né, uma sociedade justa dentro de uma sociedade capitalista. Porque a base do capitalismo é a exploração. Aí por isso que, né, então, na campanha da fraternidade desse ano, tem assim muita coisa para se conversar, porque a gente tem que ultrapassar, né, o nosso que fazer, ultrapassar do capitalismo. Porque as propostas, a gente vai discutindo, chega no máximo no teto aí. Dentro do capitalismo ainda, como é que a gente vai amenizar situações? Né? Podemos amenizar, mas sempre vai ser ainda para um grupo pequeno, né? E por um tempo curto. Agora, para que a sociedade toda seja diferente, aí a gente tem que ultrapassar o capitalismo. Temos mais uma pergunta e aí fechamos com o nosso intervalo, nosso almoço. Agora, se não quiser almoçar, não tem problema, né? O oriental aguenta bem, né? Então, eu queria só, a princípio, discordar e dizer que eu acho que vontade política alguma do Estado vai mudar alguma coisa. Se a gente chega à conclusão de que o Estado
está a serviço do capitalismo. Então, eu acho que nenhuma vontade política vai mudar. Eu acho que o que vai mudar mesmo é o povo, né, de baixo que tem que começar, é pelos apirus que tem que começar de novo. E eu queria só te fazer uma pergunta relacionando alguma coisa que o César Nunes falou na semana passada. Eu gostei muito de uma fala dele, infelizmente não me lembro de toda, ele fez uma citação de alguém cujo nome também eu não vou me lembrar. Talvez alguém possa me ajudar. Ele disse que várias coisas são necessárias para que haja uma mudança. E há momentos em que os índices históricos, né, se juntam às necessidades e aos ideais. E aí é que a mudança, de fato, ocorre. E ele disse que nunca houve um período tão favorável para que os ideais do cristianismo se estabelecessem como agora. Eu queria saber se você concorda com isso. Legal. Então, tem Florestan Fernandes, né, que diz o seguinte, né, tem um livro chamado O que é Revolução, daquela coleção Primeiros Passos, né, e também publicado pela editora Expressão Popular. Aí ele diz o seguinte, olha, para haver uma transformação radical da sociedade, então para haver uma revolução, é preciso 3 condições objetivas. Quer dizer, que a conjuntura seja favorável, né? Quais são essas condições? A primeira, que os de cima não consigam mais segurar e os de baixo não aguentam mais a opressão. É a primeira condição. Os de cima não seguram e os de baixo não aguentam mais. Segunda condição, qual que é? É necessário um elevado nível, ou elevado grau de consciência. Quer dizer, para fazer a mudança acontecer, tem que ter uma consciência elevada. Agora, a nossa consciência é domesticada. É por isso a domesticação. Tá? Quem é que tem consciência hoje do que acontece, tudo, né? Então, nosso trabalho é sempre elevar o nível de consciência. Tá? E terceiro, é um estado, é uma grande, né, movimentação da massa da sociedade. Por que a gente está domesticado? Para ficar em casa, para não fazer nada, para não se organizar, né? Porque então uma sociedade que está se movimentando, né, é perigo para o sistema. Tá? Então aí seriam as 3 condições objetivas, né, que a conjuntura mostra favorável a uma transformação. Tá? E hoje a gente está isso, a crise, né, do capitalismo, a crise mundial, né, do ano passado, retrasado, demonstrou o quê? Né? Olha, né, o capitalismo, ele, pior que não acabou, mas ele tem falhas. Só que, assim como a história do lixo reciclável, o capitalismo também sabe se reciclar e rapidamente. Então, apareceu a crise, já foi dando um jeito, mudou o que precisava no Estado, né? O Estado foi comprando, então, as instituições que iam falindo, apodrecendo, o Estado compra, põe dinheiro do povo, sana os erros que a empresa falida fez, e depois que ela está, né, já de novo no mercado, o Estado devolve para a iniciativa privada. Então, o capitalismo, né, também se recicla. Agora, essa crise mostrou para o povo a fragilidade do capitalismo. Né? Só que a gente não soube usar. Né? Quer dizer, a gente não é que não soube usar, a gente não tinha as condições, essas outras condições aí, né,